Maionese! Maionese, cadê você? Cadê você, maionese? Desculpa, cara. Infelizmente deu problema aqui. Tava tudo certo, né? Imagina, é a sua primeira vez como convidado de live, essas coisas também ou não? Porque Pois é a é. minha segunda vez como entrevistador aqui. Deixa eu aumentar o som. Você me ouve bem aí, Celcinho? Te ouço super bem. Que eu tive que colocar no iPhone, tava no PC aqui, aí do nada ele. Ah, é isso. Porque no PC não funciona a live. É, Você consegue assistir, mas você não consegue criar uma live nem participar. É só no celular. É pois é. uma ainda é uma restrição do Instagram, isso é meio chatona, porque o Instagram é originalmente feito para aparelhos móveis. Entendi. Mas faz parte. Cara, é culpa sua, né, que eu tô todo descabelado hoje. Por Ó, quê? tô descabelado, meu filho. É muito cabelo. Ó, o Marcelo Pessoa mandou uma mensagem que não sai daqui, virou um banner. Eu não me vejo, só vejo ele. Desiste, não tem jeito. Ué, mas eu tirei o banner. Tá Não, mas aparecendo tá aí aqui ainda aí? ainda para mim, ó, não consigo. Ah, Não é? vejo nada, eu só vejo o banner dele gigante, ó. Uai, Desiste, não tem jeito. porque eu botei ele aqui assim tá aparecendo pra mim. Aí eu É. bati num negocinho aqui e mandei Aí, agora fechar. foi. Ah, fala. Bom, Pô. E agora, aí, Celcinho? finalmente resolvidos os nossos problemas técnicos, Pois Roberto é, Ratner, nosso palhaço gratidão. maionese, ator, ator profissional formado pela Escola Célia Helena de... Não, como que é? Escola Superior de Artes Célia Helena, É. graduado em marketing e pós-graduado em jornalismo, palhaço, produtor cultural, investidor. E aí? Tamo aí, né? Conta mais sobre tudo aí da Estamos sua carreira vivendo, num né? jogo rápido. Ah, Celcinho, eu sou velho de carreira artística, né? Eu me formei em 91 no Célia Helena e nunca parei de fazer arte. E só que chega uma hora que é difícil ser artista, né? É difícil você viver com essa instabilidade da profissão. Aí em Ah, é? 2004 eu comecei a estudar Bolsa de Valores, que também é uma coisa muito nova, né? A Bolsa de Valores, embora seja antiga, mas para investidor, pessoa física como nós, é muito nova. Uhum. E aí eu fui me aprofundando, perdi dinheiro na bolsa, como todo mundo que inicia, e aí você vai estabelecendo algumas técnicas melhores e você vai melhorando, até que Uhum. você dá um boom, né? Eu Aham. falando como artista, foi o que me salvou praticamente de viver, né? Viver bem. Só. E agora você é um bilionário investidor, tem Não, lancha, tem mansão, tem. bilionário ainda não, né? Mas espero ser, daqui a mais uns 5 anos, pode ser que eu chegue lá. Vai que, né? Vai que. É, Mas, ué. ô Maionese, me conta um pouquinho. Vamos lá. Você começou ali no Célia Helena, não sei o quê, mas E, tem já meio quase no começo ali, já tem uns cruzamentos aqui com a nossa Naudi Ícaros, né? pois é, exatamente. Em 99, eu entrei para o galpão da Nau de Ícaros, quando era na Girassol. Quer dizer, ainda é, né? Só que desmembraram algumas equipes. Virou o E galpão do circo. o Galpão do Circo, querido. Naquela Uhum. época eu fazia aula, eu e o Fernando, meu primo, que deve estar aqui na live também. Tá aí também. Fazia aula. E eu também. A gente fazia É, aula junto. você também, Você conheceu a Pri naquela época, eu lembro, fazendo aula junto. E aí, e nessa época eu já era palhaço, né? Só que eu fazia palhaço em mercado. Era uma época bem difícil, muito difícil. Eu trabalhava feito um condenado, saindo de um mercado para outro, ia fazer festinha infantil e ia. Até que o Marco Vettori, uma época, sempre fui palhação, né? Chegou e falou: É. vem aqui, ó, maionese. Você é palhaço mesmo? Eu falei, sou, né? Sou, tal. Ele falou, pô, vamos conversar, quero conversar com você. E aí nessa época calhou também de eu não ter mais grana para fazer aula na Naudicas, porque pagava, né? Não era muito barato. Claro.
E aí eu fui falar com o Marco. Falei, Marcão, eu vou parar. Não tenho mais grana. Ele falou, não, você não vai parar. Artista aqui não vai pagar, não. E aí me deixou fazer de graça. Isso foi maravilhoso, assim. E aí sentou eu, ele e o Gelatina, que na época também fazia aula lá, o Wilson. E o Marco falou, o que, que vocês têm de show? Vamos transformar isso num espetáculo para fazer junto com a Nau de Ícaros? Bom, para mim foi uma coisa maravilhosa, né? E realmente, pegamos todas as esquetes de palhaço, passamos por um autor... Paulo Rogério Lopes. Paulo Rogério Lopes, espetacular. E aí ele roteirizou e virou o espetáculo Os Artistas. Exato. Que... Agora, Miles, o Marco estava falando aqui que o primeiro encontro de vocês foi na Casa Raul Seixas. Isso, exatamente, Eu fui diretor da Casa de Cultura Raul Seixas. Eu era... Que fica lá na Zona Leste, para quem não conhece, Leste, na Zona Leste aqui da capital, São Paulo. Exatamente. Bem longe, em Itaquera, lá na Coab 2, onde eu morei grande parte da minha vida. Mais da metade da minha vida eu morei lá na Coab 2, no Conjunto José Bonifácio. Um beijo para os meus amigos de lá. Eu amo aquele lugar. E, na verdade, o Marco realmente me conheceu lá na Casa de Cultura porque eu era diretor da Casa de Cultura. Eu era concursado, era funcionário público mesmo, desses que todo mundo sonha. Trabalhava na Casa de Cultura, era diretor da Casa de Cultura. Falei, pô... E aí conheci o Marco e aí a gente começou a conversar mais, tal. E depois disso que eu fui para a Nau de Ícaros, como aluno mesmo. O Marco tem toda a razão, é mais antiga a nossa história. E lá você já era um gestor, já fazia produção cultural. Já. Começou lá a sua experiência ou era anterior a isso ainda? Não, começou lá. Na verdade, começou lá. Só que lá era uma gestão e administração, né? Porque você, quando é um administrador de uma casa de cultura, você tem que pensar toda a programação cultural e você tem que liderar uma equipe de funcionários, né? E de funcionários públicos, que não é fácil. Que é mais difícil ainda, né? E tinha gente incrível lá, pessoas maravilhosas. E ali eu conheci um pouco da gestão, realmente, da gestão cultural em si. Só que aí, ô Celcinho, eu estava lá na Casa de Cultura, era funcionário, ganhava, só que eu comecei a bombar de palhaço. De fazer. Era uma época que o palhaço estava em alta no Brasil. Que era lá Foi ali final dos anos 90, né? Anos 90 para o 2000, assim. Aí eu e o Gelatina gravamos um CD, a gente fez os circuitos de programas do SBT, que tinha a Eliana, Bom Dia e Companhia, a Jaque Petkovic, enfim, fazíamos todos os programas. Vocês tinham um CD de música, tipo Patati Patatá, tinha Espirro, todas essas duplas clásicas? Olha, Exatamente. como é que eu não sabia desse disco? Não lembrava dessa história, não. O Marcão já até pôs pra gente aquecer algumas vezes lá, no Galpão da Dícaros, é sério. Aliás, o Alvinho fez a abertura do CD. O Alvinho tem uma música... falhar em palhaço, olha quem entrou. Paulo Federal. Paulo Federal, conheço bem. Aí, Celcinho, só que aí eu, na verdade, começou a me incomodar. Eu trabalhar na prefeitura, fazer os meus eventos, eu não tinha tempo para nada. Aí eu pedi exoneração contra tudo e contra todos. Porque na prefeitura tem uma verba que chama DA, é uma verba lá que é... E eu já tinha incorporado ela, que eu tinha quase 10 anos de prefeitura. E eu fui pedir a conta, eles não queriam me dar conta, né? Pedir exoneração, que chama. Eles falaram, imagina, você tá louco, cara. Você vai largar uma carreira pública com um DA10 incorporado. Eu falei, vou, não quero. Não quero fazer duas coisas e não fazer nenhuma bem. E aí saí da prefeitura. E aí que eu comecei para valer a minha carreira. Eu já tinha começado antes, claro, eu já tinha feito um espetáculo que rodava São Paulo, que chamava Fábula do Lobo, que era um espetáculo de La Fontaine. Muito legal. As Fábulas de La Fontaine. Eu tinha um Fusquinha, um Fusca 69, que a gente botava tudo dentro, cara. Imagina, 4 atores, um produtor e o cenário, figurinos e adereços dentro em cima e dos lados do Fusca.
Carro de palhaço mesmo, né? É, de palhaço mesmo. E a gente rodava por muitos lugares, mas não lugar muito longe. Era Mogi, esses lugares, assim, grande São Paulo só. Aham. Quando era lugar mais Pô, longe, a gente ia de trem. com toda a carga. É lógico, né? Era básico. A gente passou uma experiência parecida com essa, mas foi lá na Europa. Nossa, foi um ralo. Mas aí outro assunto, não vou nem entrar nisso. O perrengue que a gente passou carregando quilos e quilos de carga de Putz, trem. é. Então você Mas, sabe o ô que eu estou Miles, falando. e aí me conta, do meio disso tudo, da palhaçaria da produção cultural, como é que você foi cair nessa loucura de se emaranhar pelo mundo financeiro? Mas, assim, eu sempre, não tenho vergonha de dizer, mas eu sempre fui muito pobre. Não muito, muito pobre. Muito pobre, né? Meu pai era Aham. marceneiro, meu pai não tinha emprego, não tinha nada, ele vivia do que ele fazia de bico. Minha mãe nunca trabalhou porque meu pai era machista demais e não deixava ela trabalhar. E eu tenho 3 irmãos, nós somos em 4. Então a gente era muito pobre. E eu nunca me Uhum. conformei com isso, sempre me incomodou. Porque, falando bem sério, você tem opções na vida. Você pode querer a situação que você está. E isso não é errado. Ou Uhum. você pode não se conformar e querer mudar de situação. Claro. Foi o que aconteceu comigo. Mas era muito difícil, né? Muito difícil. Eu não sou um menino. Eu nasci em 1970. Até os anos 90, tudo era muito difícil, né? Você é bem mais novo que eu, mas... Ditadura, hiperinflação, Exato, as exatamente. maluquices todas que a gente passou, sim. Exatamente. Só que a Érica é uma fofa, né? Até perdi o rumo da prosa aqui. Só que aí, Celcinho, na verdade, eu sempre trabalhei. O meu primeiro emprego, de verdade, foi com 9 anos. Eu atendia telefone numa fábrica, quando eu morava em São Bernardo. Eu trabalhava meio período só. E naquela época eu virei empreendedor já, porque eu vendia geladinho. Sabe, Ó, geladinho? Tem sei, nome, né? sei. Sei lá. Daquele de saquinho? Isso, de saquinho. Eu chamo de Clássico. geladinho, mas tem diversos nomes. Então eu vendia nas praças lá de São Bernardo. Aham. Só que um dia eu fui, estava tendo um jogo, eu fui literalmente assaltado. Porque os caras pararam o jogo, vieram em cima de mim, pegaram todos os geladinhos de mim. Imagina, eu só fiquei chorando, né? Depois daquilo eu desisti de vender geladinho. Fiquei com medo, né? Fiquei com medo. Aham. E aí, minha gata a qualquer momento sobe aqui, viu, Celcinha? Ela faz Tudo umas bem, né? intervenções ao vivo. Tudo bem, às vezes minha cachorra pula aqui no meu colo também. Então, cara, eu sempre fui empreendedor. Naquela época eu já trabalhava. E depois eu entrei numa lanchonete, fiquei trabalhando numa lanchonete. E aí foi. Eu nunca mais parei. Nunca Aham. mais. Então, trabalho com carteira assinada foi com 15 anos. Eu estou quase para me aposentar. Quer dizer, lá para os 112 eu me aposento, né? Com a nova lei aí. E aí, Celcinha, eu fui, como eu estava dizendo, eu fui não me conformando com as coisas. E aí Aham. você começa a trabalhar. E eu sempre procurei maneiras diferentes de ganhar dinheiro, claro, né? E um monte de jeitos. E claro que quando eu entrei na produção cultural, isso já mudou minha vida. Porque eu comecei a perceber que a produção cultural é muito ampla, Uhum. muito ampla. E aí, só fazendo um parêntese, eu entrei na Naudícaros como ator para fazer os artistas. Eu não era do núcleo mesmo, né? Do núcleo forte da companhia. A gente brincava que eu era do núcleo 2. Tanto que até É, hoje eu mas. chamo o Du Mantovani de 2, né? A gente fala, e aí, 2? Ah, De é? uma brincadeira nossa, que era do núcleo 2. Até que a Naudícaros foi fazer uma temporada lá no Teatro das Artes, do Shopping No Shopping Eldorado. Eldorado. Foi Isso, o temporada do De um Lugar para o de Outro. um lugar para o outro, exatamente. Que foi quando vocês pegaram o primeiro PROAC, que foi aí que Uhum. eu entrei no universo do PROAC. Só que aí eu cheguei para o Álvaro, falei, Álvaro, posso produzir a Naudícaros?
Ele falou, vamos ver, maionese. Vou falar com o Marco. É o Marco que decide essas coisas, né? Falei, pô, eu já amava a Naldi Ícaros, o Sérgio tinha saído um tempo, e eu percebi que eu poderia colaborar bastante naquela época. Aí o Álvaro falou com o Marco me chamou para uma conversa, e aí eu comecei a produzir a Naldi Ícaros. E foi um momento maravilhoso da minha vida. E depois disso, até o Marco lembrou bem aqui, aí tem uma outra piada interna com o Álvaro, né? A gente foi fazer aquele trabalho que era uma Rouanet para Suzano Papel e Celulose. E a Foi. gente fez lá, no dia que o macaco quase morreu, lembra, né? Lá em Que a gente São rodou por José do espírito Alcobaça. São José do São Alcobaça. João, São João do São José? Alguma São coisa José assim. do Alcobaça. A cidade era Alcobaça, a gente fez em São José do Alcobaça. Na Bahia, no sul da Depois que a Bahia. gente conseguiu produzir aquele evento, eu falo pro Álvaro, nunca mais eu tive problema com nenhum evento. Nenhum. Porque era um lugar super retirado, não tinha palco para alugar, a gente teve que alugar um palco de sei lá da onde, ó, o Alvinho tá aí, né? E a gente deu tudo certo, foi maravilhoso o evento. Claro, né? Contando com todos os perrengues que passamos lá. Os perrengues, porque era um lugar de perrengue, não tinha como achar que tudo ia sair perfeito, porque era um desafio. E foi ótimo. Exatamente. E aí fizemos uns 4 ou 5 desse, né? Fizemos lá, fizemos em 2 cidades no Maranhão, que a gente até citou, o Marco citou ali numa outra live, Urbano Santos e Porto Velho, Porto Belo. Porto Velho e Urbano Santos. São José de Alcobaça, é isso mesmo, Marcão. E aí depois Tararé. disso, a gente... Itararé. Aqui em São Paulo. É muito legal, é. E depois disso, eu nunca tinha viajado para a Europa. Eu já tinha viajado pela América, muitos lugares, tal. Aí a gente foi fazer uma turnê na Europa, que foi o auge da minha carreira, né? Eu produzi... 2011. Foi Em 2011, 2011 fomos para o Festival Internacional de Teatro de Cádiz e para o Europalha, um festival parceria Brasil-União Europeia que aconteceu na Bélgica. Puta, foi espetacular, né? E ainda bem que nos 2 países falava espanhol, porque eu só falava espanhol, não falava inglês. Que nada, a Bélgica falava francês também, e flamengo. Não, mas falava espanhol. Eu falei com os técnicos, eu falava em espanhol. Porque a galera lá fala tudo quanto é língua. Foi espetacular. A gente se comunicava do jeito que dava. E foi espetacular. Foi uma turnê, assim, espetacular. Até hoje eu lembro, vejo as fotos, tenho a camiseta lá que o Alvinho mandou fazer. E foi muito legal, muito legal. Foi muito bacana. Foi delícia. E aí fui trabalhando com a Naldi Ícaros até que chegou um momento que eu montei um espetáculo meu. Aí eu tirei uma licença poética da Naldi Ícaros, porque eu nunca saí da Naldi Ícaros, ela nunca saiu de mim. Obviamente, claro, né? A gente continua se relacionando frequentemente, né? Exato, a gente troca ideias, troca experiências, né? Porque a Naldi Ícaros, pô, tem quase 30 anos, né? Eu falei num vídeo que eu fiz 30, mas ainda não tem 30. Tem 28. 28, Fazendo 28 esse ano. 28. O Marcão falou que o espanhol do palhaço vira francês. É isso aí, Marcão. Gramelé. Com gramelé você se comunica com qualquer língua. Exatamente, E aí, depois disso, eu montei meus 2 espetáculos, mas aí eu já estava estudando a Bolsa de Valores. Voltando, tudo junto e misturado, né? Na verdade, Celcinho, em 2004 eu comecei a estudar a Bolsa de Valores, porque teve a Bolsa de Valores lançou um projeto que chamava a Bolsa na Estrada. O que era isso? Ela estimulava, ela incentivava as pessoas a abrirem clubes de investimentos. Clube de investimento é assim, vamos supor, eu pego 10 amigos, a gente se junta e a gente começa a comprar ações e todo mês compra um pouquinho de ações. É isso, um clube de investimento. Eu fiz isso, chamei 10 amigos e a gente teve o clube
durou um ano, mais ou menos. Aí as pessoas foram saindo e ficou só eu. Aí eu parei com o clube de investimentos. Depois disso, eu comecei a fazer muito curso de Bolsa de Valores, curso de finanças. E aí eu comecei a descobrir, Celcinho, como você ganha dinheiro na Bolsa. E não é especulando. Porque a Bolsa tem milhões de mitos, né? Milhões de mitos. Que você fica rico do dia para a noite, que você fica bilionário, vai dormir e acorda bilionário. Isso tudo não Ou é. vai dormir e acorda pobre, né? Isso, exatamente, também, né? Que você perde tudo de uma hora para outra. Só que isso tudo é lenda. Quando você começa a entender e investir com responsabilidade, você fica rico. Mas tem que ter responsabilidade, tem que ter regularidade, tem que ter organização, tem que ter conhecimento. E isso é uma coisa que as pessoas não estão muito dispostas a pagar o preço, né? E aí eu vou entrar, tô falando bastante, né, Celcinho? Pode me cortar, viu, cara? Imagina, você tá aqui para falar. E você sabe que eu ouço mais do que falo mesmo, tá tudo certo. Aí, Celcinho, aí começou a vir na minha mente, por que os artistas não guardam também dinheiro? A gente, como artista, mas não só artista, como cidadão, no Brasil a gente não é estimulado a guardar dinheiro. Não existe na escola aula de educação financeira, por exemplo. Não, o que é justamente um grande problema. Educação Exatamente. financeira é fundamental nem só para guardar dinheiro, né? Mas para você não viver no perrengue. Isso, exatamente. É disso que eu vou falar agora, exatamente. Então eu comecei a perceber isso e eu comecei a estudar a bolsa, Celcinho, e eu comecei a chamar muito amigo meu para conversar sobre finanças. Para falar, cara, você tem um caminho a seguir que dá para você ter sua independência financeira. Então comecei a atender muito casal, porque eu, enquanto casal, eu só cresci quando eu cheguei com a Rô, minha esposa, e falei, Rô, vamos fazer uma conta aqui de quanto a gente deve no mercado? Ela fala, ai, mas isso é meio assustador. Eu falei, isso em 2014, né, que eu estava super endividado. Hiper endividado eu estava. Então eu sentei junto com ela e a gente pôs no papel tudo que a gente devia. Dá um puta susto na hora. Você fica desesperado. Eu falei, putz, grila, não é possível. Ela falou, é possível, é o que a gente deve no mercado. E a partir daquele dia, Celcinho, a gente começou a... Peraí que tem um pernilongo por aqui. Tá querendo me... Pleno inverno, pernilongo, né? Coisa louca. Aí, a partir desse dia, Celcinho, a gente começou a fazer um planejamento em casal. Em casal. Porque pensa você, ó, os casais, normalmente, um ganha 5 mil, outro ganha 5 mil. Um gasta 4 mil, outro gasta 4 mil, e os 1.000 é para pagar as despesas. Se você junta 5 com 5, vira 10 mil mesmo. Porque aí você junta tudo e começa a organizar suas finanças. Foi aí que minha vida começou a crescer. Porque aí a gente viu quanto tinha de dívida, falou como a gente vai fazer. A gente tem que abrir mão de algumas coisas nesse momento. E aí fica a dica já para os artistas, os nossos amigos, todo mundo que está aí assistindo a live. Primeira coisa, você tem que saber quanto você deve de fato. Se é que você deve. Se não deve, aí já é outra história. A gente já parte... Melhor ainda, né? Para o passo 3, Aí o passo 2, como a gente vai pagar isso? Bom, se a gente está devendo 200 mil e ganha 5 mil por mês, e tem 1.000 de despesas fixas, a gente tem que o restante ir pagando dívida. Mas aí a gente vai deixar de sair, vai deixar de... Não, mas vai diminuir o ritmo. Então, eu e a Rô, durante muito tempo, compramos pizza no supermercado. Não pedíamos pizza. Porque no mercado era 8, eu lembro até hoje. A pizza era 30 para pedir. A gente comprava de 8. E aí você pode ir no extremo, que nem eu fiz. Esse fim de semana, eu fiz a pizza. Então, sai ainda a metade do que você paga no mercado. Vai dar um trabalho. Então, dá, mas vale a pena, Celcinho.
Quando você tem Sim, um boa. objetivo, ainda mais se você fizer isso a partir de agora, e eu recomendo você e todo esse pessoal, para a gente botar isso no papel, Celcinho. Aí você Uhum. põe no papel e você começa a ver da onde dá para tirar. A gente gasta muita grana, Celcinho. Sim. Muita grana. Muita, muita, muita grana. Então eu fiz isso com a Rô. Ó, Celcinho, demorou uns 2 anos. Não foi fácil. Só que aí a gente quitou 100% das nossas dívidas. Que A lindo. partir desse dia, cara, eu nunca esqueço. A partir desse dia, eu já entrei na Bolsa de Valores e já comprei acho que 100 ações da Itaúsa, que é a minha queridinha. Hoje é a minha maior posição, a terceira maior posição, desculpa. Que é o Banco Itaú na E bolsa, né? a holding, é uma holding que controla várias, dentre Aham. elas, 90% é o Itaú. É Itaú, Alpargatas e mais uma lá. E aí, a partir desse dia, todo mês, eu falei, Rô, todo mês a gente vai guardar uma grana e investir na bolsa. Ela falou, tá bom, vamos nessa. Aí, cara, desse dia em diante, Celcinho, minha vida começou a mudar. Uhum. Começou a mudar. Porque bolsa de valores, e para quem não sabe, ela é uma coisa. Eu estava fazendo uma conta aqui, desculpa misturar as coisas. Ó, a poupança, cara, tem gente que tem grana em poupança. Tem gente que tem. E me assusta muito. Mandar um beijão pro Ulisses, que entrou aí, meu grande amigo. Ulisses é alquimista, cara. Ele é bruxo. É Olha. sério, tô falando sério. Ele é espetacular, esse cara. Eu gosto muito dele. Ó, antes disso, tá todo mundo perguntando se você tá com um curso rolando. Galera já quer um curso teu aí Cara, ainda não, de mas vou fazer em investimento breve. para artistas. E isso, vou fazer em breve, vou. Eu amo essa minha profissão e quero ver todo mundo bem, Celcinho. E dá para ficar bem. Não estou falando da boca para fora, eu sou prova viva disso. Eu tenho um Você é livro. a maior Eu, prova que eu tenho no meu redor todo de quem sabe sair do buraco e se levantar financeiramente. Você é é, um dos meus maiores exemplos. Obrigado, Celcinho. E dá certo, viu? Dá certo. Eu, antes de morar na Coab, que a Coab é o maior conjunto habitacional popular do mundo até inaugurar a cidade de Tiradentes. A Coab Aí ela, Itaquera. Coab 2 Itaquera, o conjunto José É, Bonifácio. E antes disso, eu morei no porão de um tio meu amado que partiu há pouco tempo. De uma generosidade maravilhosa, que é o pai do Fernando, que não sei se ainda está na live aqui, o o Fernando Fernando Rosa. tá aí, tô vendo É. ele comentando direto aí. Então, o pai do Fernando, meu tio Silvio, é o meu segundo pai. Meu segundo pai, ou primeiro, sei lá. Não é meu pai Uhum. biológico, mas foi meu pai. Então, ele deixou a gente morar no porão da casa deles durante anos. E lá eu já comecei meu processo de mudança. Eu falei, putz, eu não posso ficar aqui. Eu preciso melhorar. Enfim. E aí, a poupança, eu estava falando da poupança, assim, a poupança, cara, ela tá rendendo negativa desde 2017. É, eu sabia que estava rendendo quase nada, agora Não, negativo não não, sabia não. então, se você considerar a inflação do ano. Porque, Ah, ó, tá rendendo menos que a inflação. menos que a inflação. Na verdade, assim, a poupança rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic está 2,25 ao ano. Caiu agora. Na próxima reunião, provavelmente vai cair para 2% ao ano. 70% de 2,25 dá 1,57 ao ano. Ao mês dá 0,13%. Então você põe um dinheiro lá em janeiro, em dezembro, a inflação já corroeu esse seu dinheiro. Você O tem a poder de falsa compra impressão. o poder de compra daquele dinheiro vai cair. Vai cair. Então a poupança virou uma arapuca. Uma Nossa. arapuca. É porque, imagina, você está emprestando dinheiro para o banco de graça. Aham. Você põe lá milão, R$ 1.000 no banco, o banco oba, não te paga nada, te paga uma mixaria, né? E o banco faz um lucro absurdo em cima Exato. daquele dinheiro que você colocou lá. Ele te empresta 15% ao mês, no mínimo, né? Então vamos lá.
Então a bolsa, e aí voltando, aí eu voltei com a Rô, a gente começou a investir na bolsa. A bolsa, Celcim, você tem que entender um pouquinho, porque senão você cai nas arapucas da bolsa, que você mesmo Aham. brincou. Porque, por exemplo, hoje eu acompanho a bolsa todo dia, né? Todo dia. Hoje, as minhas ações da Oi, eu tenho ações da Oi BR. Desde o começo, quando ela entrou em recuperação judicial, eu comecei a acompanhar. Isso foi em 2014. Eu comecei a acompanhar. Falei, putz, deixa eu ver o que está acontecendo com essa empresa. Uhum. E aí eu comecei a acompanhar e vi que ela estava crescendo. Só hoje, na Bolsa, as ações dele valorizou 20%. 20%, Celcim. Então, olha que coisa louca. Se você tem 100 mil de ações da Oi, por exemplo, só hoje você ficou mais rico 20 mil. Uhum. Entendeu? Só hoje. Só que aí é que tá as arapucas do mercado. Se você entra hoje, você fala, puta, as ações da Oi estão subindo. Vou pôr 100 mil hoje. Pode ser que amanhã ela baixe os 20% que ela subiu hoje. Aí o cara fala, perdi 20 mil. Aham. Não, não perdeu nada, porque a mesma quantidade de ações não muda. Entendeu? Então essa é uma das arapucas. Sim, mas isso levando com a esperança de que ela volte a subir em algum momento supere aqui o investimento inicial, né? Isso, exatamente. Aham. Aí é que entra o passo 2, Sim. investimento a longo prazo. Porque se você entra na bolsa para especular, Celso, você ganha dinheiro, mas você perde também, como Uhum. nesse caso da Oi, que eu dei só um exemplo. Tá? Então, quem não entende e entra, compra 100 ações da Oi e amanhã perdeu, sei lá, né, 10 mil reais, vai amaldiçoar a bolsa e ele arranca todo o dinheiro e fala, eu não, antes que caia mais, eu vou parar por aqui. E não é assim. Uhum. Esse é o grande problema, entendeu? Então as pessoas não conhecem muito como funciona, por isso é que perdem dinheiro na bolsa. E aí, a minha recomendação para todos que estão aqui, ó, entrou o Marcos Morales, um outro amigaço meu, E o Juca. O Juca Dias entrou aí falando que investe todo o dinheiro dele em você. Ó, tudo que ele botar aí eu quero ser sócio, tá? O Juca é um fofo, né? O... Então, Celcinho, tem essas arapucas, esses Aham. mitos que as pessoas é, acreditam e acabam perdendo dinheiro na bolsa. Então, primeiro, nossa profissão de artista é muito instável, muito instável. A gente tem que guardar grana. É proibido não guardar grana. E é Sim. proibido a gente ficar endividado. Proibido, Celcinho. Se você tinha dívida, a partir de hoje você vai trabalhar para zerar essas dívidas. Uhum. Porque uma coisa, Celcinho, é você ter uma dívida no banco que te cobra 15% ao mês. Outra coisa é quando você tem o seu dinheiro, você bota no banco, vai vir para você os juros. Muda a tua vida. Muda a tua vida. Então não dá para a gente pensar mais em ficar devendo na praça. Uhum. Tem que dar um jeito, cara. Tem que dar um jeito e tem que recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. É, não, a gente tem uma grande dificuldade que é essas nossas entradas de dinheiro esporádicas, não regulares, acabam sempre, quando entra aquele cachê um pouco mais gordo, você fica se segurando, né, para não se empolgar e sair gastando mais do que você deveria, porque tem que ter aquela consciência que o próximo mês ou o seguinte, ou os próximos 3, 4 meses, como a gente está passando agora, pode acontecer de não entrar dinheiro. E aí Exato. essa administração é um dos maiores desafios que a gente tem como artista, né? Exatamente. E respondendo a Lu, eu consigo ler e falar ao mesmo tempo, Lu? Nós dois, né? O bom é que eu Nós tô olhando dois, para né? você, só que eu olho para você e tá todos os comentários tipo passando por cima de você, assim, então fica mais Exatamente. fácil, Porque a gente é artista, artista tem um dom especial. né? É, a gente tem que estar atento a tudo ao mesmo tempo ali. Claro, é. E você lembrou bem, Celcinho, a crise. Essa crise pegou todo mundo de surpresa, menos quem tem um fundo de emergência.
É outra coisa. Então, a primeira coisa, né? Primeira coisa, não ter dívidas. Segunda coisa, eliminou suas dívidas. Só porque eu falo da dívida, Celcim? Porque eu dei o exemplo lá, né? Não adianta você guardar na poupança R$ 1.000, que vai te dar 0,13 ao mês, se você está devendo R$ 1.000 no banco, que está te cobrando 15% de juros. Claro. Entendeu? Então, é preferível você ir amortizando suas dívidas. É assim que funciona. A Lu tá falando, mas como tem uma aposentadoria, a Lu Grimaldi. Você sabe, vou até falar para a Lu. Ô Lu, eu fiz a minha aposentadoria, a gente brincou, né, que eu vou me aposentar um dia, porque eu pago até hoje a Previdência. Não vou nunca depender dela. Mas Previdência privada. Não, eu faço a previdência do governo, porque eu trabalhei minha vida toda e é descontava verdade. da minha carteira. Você foi funcionário público, teve trabalho de carteira assinada em tudo quanto é lado. Trabalhei um monte de empresa, trabalhei no Conselho Regional de Psicologia, enfim. Só que a Bolsa de Valores, ela te dá proventos. Quando você tem uma carteira grande, Celcim, você passa a receber um salário mensal da Bolsa. É muito louco. Muito louco não, é muito bom. Porque nesse perrengue todo da pandemia, a Bolsa que pagou o meu salário por mês. Eu não recebi nada, eu não recebo nada desde dezembro. Só que a Bolsa me pagou. A minha carteira me pagou. Então, esse é o grande lance, sabe? Estamos fodidos. A Lu está se expressando em nome de todos nós, artistas, que nunca colocamos um centavo em bolsa ou qualquer outro tipo de investimento e a gente pensa, puta, lá na frente a gente está ferrado. Não, Celcim, dá tempo, dá para começar agora. Esses dias eu ouvi um relato, eu estava participando de uma live também, de um cara que é investidor veterano, o cara tem 60 anos. Aí um outro cara de 60 entrou, começou a dar risada dele, falou, mas você acha que agora eu vou começar a investir com 60 anos? Ele falou, sim, porque você vai mudar o tempo que você tem daqui para frente na sua vida. Você vai viver muito melhor. Você vai ter um convênio bom, você vai ter o que você quiser, você vai viajar pelo mundo. Então não tem época certa. Se não começou, começa agora. Não tem problema. Começa agora. Porque a Bolsa te dá a oportunidade de você ver o seu dinheiro multiplicar, cara, de uma maneira absurda. Vou te dar outro exemplo e não tem nenhum problema eu falar essas coisas. A minha ação da Via Varejo, isso eu pus num dos vídeos. Aliás, eu tenho o canal Clube do Dinheiro Amigo, pessoal. Quem quiser acompanhar lá, eu dou dicas boas e etc. Canal novo do Maionese falando sobre finanças e investimentos. Exatamente, E para leigos, o que é legal, para quem não entende nada. Esse é o meu objetivo com o canal. As minhas ações da Via Varejo hoje bateram 220% de lucro. 220, cara. Não é brincadeira, né? Só que aí é que tá. Eu não tirei. A tendência é a gente querer olhar e falar, meu Deus, eu tô ganhando 100 pau. Não, eu vou deixar. Porque esses 220 vai virar 500% daqui a uns anos. Esse é o efeito da Bolsa de Valores. É isso mesmo. E não estou brincando não, sabe? É exatamente isso. Você vai guardando dinheirinho, Céu, por mês, não importa se é R$ 20, 50, 100, 500, 1.000, só que você vai ter que ir aumentando esses aportes. Porque quanto mais você aumenta, aí em 6 meses você já está recebendo dividendos. Ou até menos. Aí, é rápido, porque, por exemplo, a Itaúsa paga de 3 em 3 meses dividendos. Se você entra hoje, daqui a 3 meses você já recebe. É pouco. Tem isso também. Cada tipo de ação tem uma frequência diferente ali. O meu telefone. Isso, exatamente. Cada ação tem uma frequência de dividendos, de sei lá o que você chama. Isso, exatamente. Tem umas que não pagam dividendos e tem as que pagam. Eu só compro as que pagam. Isso eu aprendi com o tempo. As que não pagam são aquelas que você ganha dinheiro na compra e venda. Mais na especulação do que numa coisa mais estável. Não, então, mas ela se valoriza, por exemplo. Se ela não dá dividendo, ela está investindo nela.
E aí ela vai valorizando. Se você comprou ela R$ 10 hoje, daqui a um ano ela vai estar 13. Só que ela não te deu nenhum dividendo. Só que o ano que vem ela já vai estar 15. No outro ano ela vai estar 18. Então, e aí vai. Entendeu? Aham. Esse é o grande lance da bolsa. Então, você tem que ter uma carteira diversificada. Clube do Dinheiro Amigo, Lu. A Lu Grimaldi perguntando. Clube do Dinheiro O, Amigo. tá marcado nos nossos posts de divulgação da live. Os dois canais que o Maionese tem. O Marco queria saber Do de como virar hipnotizador. hipnotizador. Aliás, ó, olha só que ideia. Você podia dar um curso juntando hipnose com isso. Você podia destravar todas essas nossas coisas através da sua hipnose. Pois é, pode ser também, né? Aliás, eu Né? sou. Aquele uso terapêutico da hipnose, quem sabe faz com que a gente É, perca esse medo do dinheiro que a gente tem. pois é, não, Porque, mas isso porque eu acho que é claramente uma coisa de medo que a gente tem. É é, um tabu, é um tabu. é um tabu, exatamente. Mas é um tabu que tem que perder, sabe, Celcinho? Tem Uhum. uma. Eu lembro sempre de um ditado que umas pessoas dizem, que é assim: um cara chegou numa cidadezinha lá do interior, São José de Nepomuceno, lá do Alvinho, e São aí João viu Nepomuceno. São João. Nepopó. Aí ele viu um cachorro deitado numa tábua de pregos. Aí falou pro cara: ei, é seu cachorro? Ele falou: é meu. Ué, mas será que não está incomodando ele? Porque ele não levanta dali. Ele falou: não, é porque não está incomodando o suficiente ainda. A hora que Uhum. doer o suficiente, ele vai sair dali. Então, isso acontece na nossa vida. Às vezes, não está doendo suficientemente para a gente tomar uma atitude. Mas chega uma hora que dói. E aí, nunca é tarde para recomeçar. Então, isso que é legal. Isso, Aham. então, não importa a idade, falando de novo para a Lu Grimaldi, para todo mundo, não importa a idade, importa é começar. A gente tem que dar o start, porque senão nunca a gente vai. Boa noite, Alexandre, tudo bem? É um outro amigo meu aí, Alexandre Castellari. Então a gente tem que começar, Celcinho. Você não pode se arrepender de não ter feito, Uhum. sabe? E nesse meu canal lá eu dou dicas do básico, do básico, do básico, para que a gente Pois comece. é ótimo. E, mas voltando, viajando para outras bandas, que essa sua história com hipnose, que você começou há uns anos, já faz uns anos com isso, né? E Eu também virou comecei, uma outra área de trabalho sua ali, de uma certa maneira. virou, eu comecei em 2012. Eu fiz vários cursos em 2012 e depois não parei mais, continuei fazendo. Aí eu comecei a praticar hipnose clínica. A hipnose de palco não me atrai tanto. Se bem que eu Aham. fiz um curso há pouco tempo de hipnose de palco. É fascinante, né? Fascinante, porque você aprende mesmo a técnica de hipnose rápida, hipnose instantânea. A técnica, por exemplo, que o Gelatina, teu antigo parceiro, Isso! tá fazendo agora junto com a Leroy, e a Isso, gente vê uma galera exatamente. trabalhando com hipnose de palco, Gelatina é um gênio. hipnose humorística. E é maravilhoso. Você vai no. Outro dia eu fui no teatro, estava lotado. Eu fui com gelatina no Teatro Santo Agostinho. Outro dia não, né? Outro dia faz um Pré-pandemia. ano já. Tava lotado e todo mundo hipnotizado. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, foi muito legal. Mas é uma outra coisa. É que hipnose e PNL estão muito ligadas, Celcinho. Eu gosto. Hipnose é programação neurolinguística, né? É, o PNL é Programação Neurolinguística. Isso aí. Isso, é que eu adoro também. Eu adoro. E É eu. incrível. É incrível. É, Então eu é estudo incrível isso. quando não é a PNL charlatando o Lair Ribeiro, Não, claro, que é o que tornou a PNL famosa lá nos anos 90, né? é que naquela época nem era PNL, era motivação que chamava. Era Ah, motivação. Depois de motivação virou, esqueci a expressão que usaram, e depois virou a PNL, que é dos bambambãs mesmo, que é muito respeitada. E eu uso muito para finanças, Celcinho, você tem que usar a PNL, porque você estimula a pessoa, você induz no bom sentido a pessoa
a perceber um pouquinho o que ela deve ou não fazer. Isso que eu fiz agora, essa coisa, eu dei uma ancorada em todo mundo. Porque essa coisa de doer lá do cachorro. Eu ancorei nas pessoas um sentimento de, putz, eu preciso começar. Porque vai começar a doer já já. Isso é PNL. É uma técnica que você usa para ancorar as pessoas, sabe? Enfim. Mas a hipnose eu adoro também, ainda tendo algumas pessoas. E só não pusei no palco ainda, né? Preciso usar nos artistas agora. O rádio hipnotizador vai hipnotizar O rádio hipnotizador vai ter que hipnotizar de verdade. Pô, claro, pô. E quem garante que eu não estou hipnotizado agora? Pois é. Pois é. Que tem essa loucura também, né? O hipnotizado, ele pode ou não ter consciência de que está sendo hipnotizado, né? Ele pode Ou ele resistir. sempre não vai... Não, ele pode resistir. Você pode não querer ser hipnotizado. Mas quando você é hipnotizado, é gostoso. Você fica lá numa vibe que a impressão que dá é que você está sonhando. Isso é que é legal, assim, sabe? É muito legal mesmo, é uma coisa fascinante, porque eu já fui hipnotizado, né? Lógico. E aí você vai e você fala, puta, isso é muito legal, cara. Eu não vou acordar, não. E você fica. Então você ouve e parece que você está dormindo lá. É muito bacana, cara. É bem legal. A hipnose e a PNL são espetaculares. Eu uso as duas para tudo, né? Sim. De PNL eu nunca esqueço uma vez que a gente estava fazendo uma oficina de acrobacia com um cara de Campinas, o Ike, super famoso, um treinador de ginástica acrobática incrível. E eu lembro que ele aplicou umas técnicas de PNL na gente que, cara, parecia mágica. Tipo, ali era uma coisa muito simples, era correr, saltar no mini Trump e dar um salto mortal. E aí ele falava, vai lá, corre, dá o salto mortal. Deu? Agora para. Traça um filme na sua cabeça daquele salto mortal que deu errado. Achou? Tipo, encontra o lugar que deu errado no seu salto mortal. Pega, agora passa ele em câmera lenta como se fosse um filminho. Encontrou ali? Faz um corte, tira o que deu errado e insere ali no meio, faz uma edição colocando o salto mortal dando certo. Exatamente. Agora passa esse filme de novo na sua cabeça. Passou? Agora vai lá e faz. Cara, era incrível. Você não precisava treinar 30 vezes o salto mortal. Você fazia 3 corridas e estava dando salto mortal. Porque nessa programação toda, você conseguia gerar um comando para o seu cérebro para devolver para o seu corpo e fazer a coisa toda dar certo. Exatamente. Era uma loucura aquilo, né? Exatamente. E tem várias técnicas, né? Várias. E só o Marco perguntou se eu hipnotizei a Rô. Não, Marcão, ela que me hipnotizou. Quem sou eu para hipnotizar? O Juca falou que já deu até o salto mortal na sala, cara. Pô, Juca, você é demais, cara. Foi duplo mortal, Juca? Um aqui, outro no hospital? Pois é. Eu parei no hospital lá no galpão, lembra? Uma vez que eu dei um mortal duplo e pá! Bati o joelho aqui, ó. Até hoje eu tenho uma cicatriz enorme. Não lembro, mas isso é algo que praticamente todo mundo passa treinando salto mortal, que é dar a joelhada na cara na chegada, né? Você dá o salto, chega, você ainda tá agrupado, faz... Aí tem gente que bate no nariz, sangra o nariz, vai aqui, não sei o quê. O meu foi na sobrancelha, me rachou aqui. Rachou. Fui pro hospital. Ô, Miles, falta 5 minutos aqui para terminar, que a gente pode terminar ou a gente pode dar um corte e depois voltar. Mas acho legal a gente falar sobre os nossos canais, as outras coisas que a gente está fazendo. Eu vacilei aqui, eu fico enchendo o saco de todo mundo que está fazendo as lives, que eles têm que ficar falando da campanha de financiamento, de todas as coisas. Aí todo mundo se empolga, esquece, e eu cometi esse mesmo erro. E nessa questão toda de finanças, por exemplo, da gente perder o medo de experimentar coisas novas, a gente está experimentando uma coisa super nova, que é o financiamento coletivo,
que Sim. é mudar a nossa relação com o público e compreender que pedir para o público contribuir financeiramente com o seu trabalho, com uma contribuição direta, é um tipo de relação que a gente não precisa ter vergonha, porque ela é uma relação de troca, é uma relação de participação. Você está ali colocando o seu público para participar com você, para fazer parte do seu projeto artístico. E ao contrário, né? Não é que não é feio, é tipo lindo, é uma coisa mais incrível. Então, queria convidar todo mundo para entrar na nossa campanha, que está ali o link marcado ali embaixo, está o link na nossa bio, e também acessar tanto os nossos canais, tipo no YouTube, a gente precisa muito dos assinantes, então entra todo mundo lá, youtube.com/naudícaros, tudo junto, e os canais do Maionese também, meus heróis oficiais e esse novo Clube do Dinheiro É. Amigo, que pra gente que está aqui acompanhando e é totalmente um zero à esquerda com finanças, você tá dando altas dicas ali. Já deu uns caminhos das pedras iniciais ali que eu já comecei a perder um pouco de medo. Agora só preciso ter um dinheiro para conseguir começar a seguir. Então, mas começa com pouco, não tem problema. Celso, você quer voltar agora? Não tem. Eu tô tranquilo, mas não sei, depende do tempo de vocês. Eu tô tranquilo aqui. A galera que tá aí. Ó, falta 2 minutos, mas, cara, eu acho que a gente não precisa voltar, não. Acho que a gente falou bastante e eu acho que você devia começar um curso. A gente vai super participar desse curso e te ajudar muito a divulgar, porque é algo extremamente necessário nesse nosso meio, onde dinheiro é um tabu, guardar dinheiro é um tabu, é uma coisa que a gente não sabe fazer. A gente, artistas em geral, tem essa coisa, nessa. Ai, mas eu sou de humanas. Ai, mas eu não sei fazer conta. Cara, Pois é, né? não é exatamente uma desculpa pra gente não, pelo menos, tentar o mínimo, né? Pra não viver endividado. Nossa, nem me fala, é. E é bom a gente ter escolhas na vida. Quando você adquire a independência financeira, você tem escolhas. É a melhor coisa do mundo. Você pode escolher o que quer fazer. Acho que esse é o maior pagamento de você ter grana. Não é você ostentar, não, é você ter escolhas. Isso não tem preço, cara. Né? Não viver naquela coisa do tipo, o tempo todo escolhendo o que a gente não vai fazer, né? É o contrário, escolher o que a gente vai fazer. Isso. E não precisa ficar rico, milionário. É o Não. suficiente para a gente conseguir viver até o final da nossa vida sem passar perrengue. Exato. Né? Pelo Falou menos tudo. esse seria o meu objetivo. Eu não faço a menor questão de ser milionário. Eu só Sim. preciso não viver na constante dúvida se eu tenho dívida. Ó, ficou até rimou. Até rimou. Não, isso é maravilhoso. Miles, 15 segundos. Quer um recadinho final para todo mundo? É, porque todo mundo é. Entre no meu canal, Clube do Dinheiro Amigo, e que todos consigam realizar todos os sonhos. É isso. Melhor E possível. maionese, muito obrigado. Nós te amamos. Ah, 2, 1, acabou!